Primeira carta de João 1, 5 a 9. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Na cruz, Jesus pagou os nossos pecados. E quando o pecador se chega a Cristo para ter perdão, Deus, que é o justo juiz, no seu tribunal, ele decide não creditar o pecado dessa pessoa, desse pecador que se arrepende na sua conta. A conta da dívida para com Deus ficou saldada, porque Jesus pagou completamente. Quem ainda não foi a Jesus para receber esse perdão permanece legalmente culpado diante do tribunal de Deus. O pecado com o qual todos nós nascemos não pode ser removido da nossa vida por nós mesmos. Não há nenhuma bondade nossa, nenhum esforço próprio, assistência a cultos, oração, jejum, boas obras. Não há nada que tenha valor quando estivermos diante do tribunal de Deus. Nada dessas coisas vão ter valor. Mas quando nós vamos a Jesus e olhamos para a cruz, para perdão dos nossos pecados, somos perdoados. Nascemos de novo. Somos salvos. Somos justificados. Estamos justificados, redimidos. Nesta transação, Deus acredita na vida do pecador arrependido. Deus põe uma nova natureza, uma nova disposição, uma nova vida, que é colocada, que é inculcada no mais interior do ser daquele que se arrepende do seu pecado. Podemos dizer, o pecador arrependido recebe uma nova identidade. E o motor desta nova vida, desta vida eterna, é a graça de Deus. Na medida em que a graça flui nesta nova vida, nesta nova natureza, ela começa a crescer, a expandir-se, a crescer mais e mais e a dominar completamente a vida do crente. Todos nós sabemos que temos pecado na nossa vida. Mas em João, na primeira carta de João 3:9, o apóstolo João diz: qualquer que é nascido de Deus, não permanece em pecado. Porquê? Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. O apóstolo João diz que a semente que Deus colocou em nós não pode pecar. E por isso a nova natureza que é nascida desta semente de Deus, está ligada a Deus, é nascida de Deus, não pode pecar. Quando a nova natureza, quando a nova identidade em Cristo nos é dada, essa nova natureza é perfeita em todos os seus detalhes. Então podemos perguntar, porquê é que continuamente lutamos contra o pecado, se a nova natureza em nós é uma natureza perfeita? O problema é que esta nova natureza vive dentro de uma casca velha, de uma carcaça velha, podemos dizer assim. E agora um parênteses, por isso é tão importante levar as crianças a Cristo o mais cedo possível, porque quanto mais cedo a criança vai a Cristo, menos tempo a velha casca tem para acumular lixo, conceitos errados, etc. Por isso é tão importante que a semente que está em nós, a nova natureza, cresça, pois quanto mais ela crescer, mais o Espírito domina a nossa carne, em vez de ser a carne a dominar o Espírito. A nossa luta contra o pecado não é na nova natureza, mas é na nossa carne. O problema é que o pecado da nossa carne bloqueia o fluxo da graça, de tal forma que o crescimento não acontece tão bem. O nosso pecado bloqueia este fluxo da graça. Este texto de 1 João 1:5 a 9 ajuda-nos a entender como lidar com o problema do pecado.
Deus é luz. E a luz, por natureza, é absolutamente pura. Qualquer treva que apareça faz bloqueio. Bloqueia a luz. Temos a luz, mas se pusermos um bloqueio, podemos dizer a treva, o pecado, bloqueia a passagem de luz. Bloqueia esta graça, esta comunhão com Deus. E por isso o crescimento pode ficar comprometido. Porque é a graça que produz esse crescimento. Crescemos na graça. Isso significa que a semente da vida não se desenvolve apropriadamente por causa da presença do pecado. É o que João está a dizer aqui. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Deus está na luz perfeita. Ele é a luz. Nele não há treva. Se eu digo que estou ligado a Deus, mas ando em trevas, isso é uma contradição. Não é possível andar em trevas e com Deus ao mesmo tempo. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nos escondermos de Deus, como fez Adão, se deixarmos as trevas nos esconderem de Deus, para não sermos apanhados por Ele, isso é uma ilusão, porque Deus sabe onde estamos e um dia vamos ser apanhados por Ele. Mas agora, se nos escondermos, se não viermos para a luz, Deus não vai se ligar a nós. Mas se andarmos na luz, isto é, vivermos na luz na Sua presença, na luz da Sua graça, o sangue de Jesus, seu Filho, vai continuar a purificar-nos dos nossos pecados. Quando nos convertemos, quando fomos salvos, quando nos submetemos a Jesus, o sangue de Jesus perdoou-nos diante de Deus. E isso foi um ato legal. Estamos legalmente perdoados. Mas andarmos com Deus em comunhão uns com os outros e andarmos em comunhão com Deus é algo que tem que ser mantido, não pode ser interrompido. Porque se for interrompido o nosso crescimento, é interrompido o nosso crescimento espiritual. Por isso o sangue de Jesus não só nos salva para a eternidade, mas tem poder aqui na terra. O sangue que nos justifica diante de Deus no céu, ao mesmo tempo nos santifica na terra. E assim o sangue de Jesus atua para limpar os nossos pecados, quando andamos na luz. Isto de tal forma a não perdermos a nossa comunhão com Deus. É a luz que revela o nosso pecado, para que o sangue de Jesus o purifique. Só quando andamos na luz é que o pecado fica visível para nós e aí podemos confessá-lo e receber o perdão. Confessar significa dizer o mesmo que Deus. Se quando a luz revela o que Deus já sabe e eu não corro para Ele, antes corro para as trevas, para me esconder atrás das minhas desculpas, então não permaneço na luz, concordando com aquilo que Deus diz. Mas quando eu confesso, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus é fiel, podemos confiar nele. Deus é justo, não compromete a sua integridade quando Ele perdoa os pecados. Mas que pecados são estes? São os pecados que confessamos. Perdoar significa que não vai mais ser creditado na nossa conta esse pecado e podemos ser restaurados na nossa comunhão com Deus. Andamos em comunhão com Deus, não porque não temos pecado algum, porque se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Andamos em comunhão com Ele não é porque não somos pecadores, mas porque Ele nos limpa do nosso pecado no sangue de Jesus. E assim podemos retomar e manter a comunhão com Deus. E assim crescer mais e mais na nossa vida espiritual.